Prosseguindo na síntese do livro do profeta Jonas, o item 3 do livro diz: Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. O capítulo 3, o versículo 4 diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mensagem de Jonas era curta e incondicional. Só havia o anúncio da destruição. Como a cidade podia ser percorrida em 3 dias de caminhada, Jonas cruzou a cidade nesses 3 dias, anunciando a sua destruição. O profeta anunciou a calamidade sem falar em perdão por arrependimento. Então a profecia poderia dizer: olha, se vocês não passarem a tratar os povos dominados com mais respeito, vocês serão destruídos. Ou então, se vocês não abandonarem esses deuses, essas divindades falsas feitas pelas mãos de homens, vocês serão destruídos. Não havia uma parte da profecia que falasse de mudança de vida, só falava de destruição. Isso pode ter até influenciado na atitude de Jonas para aqueles que acreditam que ele desejava que a cidade fosse destruída, ou teria medo por sofrer uma represária e até ser morto naquela cidade. O versículo 10, depois que Jonas pregou, nós temos o relato que o rei e todo o povo, do mais velho até o mais novo, todos se arrependeram, porque no versículo 4 ele pregou. O versículo 5 diz: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e arrependeu-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Bom, apesar de Nínive viver é uma cidade localizada na região habitada pelos descendentes de Sem, e muitos livros falam era uma cidade de semitas, mas em Gênesis capítulo 10, versículo 11, diz que essa cidade ela foi fundada por um descendente de Cã, Nimrod, que foi habitar naquela região, foi habitar no meio dos semitas. Tem um mapa da CPAD bem interessante, chamado As Nações Após o Dilúvio, e ele marca ali os descendentes de Cã na cor laranja, uma abóbora, e os descendentes de Sem na cor verde. E lá no meio dos descendentes de Sem, você vai ver praticamente um círculo laranja, onde Nimrod fundou Babilônia, tá ok? Babel, né, que vai ser chamada de Babilônia, e também Nínive. O versículo 11 de Gênesis 10 diz: desta mesma terra onde ele tinha fundado a Babel, saiu ele à Síria e edificou a Nínive. Então aquela cidade ela foi fundada por um descendente de Cã. Os descendentes de Sem eram tementes a Deus, tá bom? Mas se haviam descendentes de Sem ali, estavam misturados e corrompidos, porque essa fundação aconteceu lá cerca de 2100 a.C. E aqui nós estamos falando no 8º século, 760, 740 a.C., tá ok? Então é uma grande diferença de tempo, 1400 anos mais ou menos. Nos dias de Abraão, lá no ano 2000, mais ou menos, aquela região já estava toda corrompida, tanto que Deus teve que tirá-lo de lá. Então, os ninivitas, eles eram politeístas, serviam a muitos deuses,
E essa atitude deles de temor a Deus é bem interessante, foi uma mudança radical. Mas, por outro lado, o fato deles dizerem para os animais também, vamos dizer, jejuarem, pode mostrar um certo tipo de ignorância, tá bom? Porque ele diz, mas os homens e os animais estarão cobertos, ele fala isso no versículo 11, de pano de saco, e clamarão fortemente. Então parece também um certo tipo de ignorância, como se ele acreditasse que os animais iriam clamar. Deus pode ter até misericórdia, tá bom, dos animais, porque são suas criaturas, mas é claro que os animais não têm como clamar a Deus, tá bom? Mas é interessante porque o clamor dos homens, ele vai funcionar, tá ok? E por fim, nós vamos ver que Deus vai se arrepender da sua mensagem de punição. O versículo 10 diz, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Os ninivitas se arrependeram pelas palavras do profeta. Como vimos anteriormente, Jonas profetizava para os israelitas, e talvez não viu um arrependimento do rei e do povo de Israel, como viu dos ninivitas. Apesar da história apontar os ninivitas como sendo violentos e sem piedade, eles se arrependeram. E como disse o rei, se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, no versículo 8. Então eles falaram, olha, nós vamos mudar de vida. A lição desse texto é, não importa o quanto o homem errou, importa como ele reage à palavra de Deus, que o chama para o arrependimento. Vamos lembrar que a palavra arrependimento significa mudança de mente. Essa é a palavra grega que se traduz por arrependimento, a palavra metanoia, mudança de mente. Então, se ele mudou de mente, já não seria mais violento, tá bom? Não serviria a outros deuses, é realmente uma criatura comprometida com Deus, então Deus não vai puni-lo e vai tirar o juízo de sobre essa cidade.